Vamos dar início a mais uma aula de português, de língua portuguesa. Hoje nós iremos ver sobre variação linguística, certo? Variação linguística. Meu nome é professora Melissa Camacum Bilharbeck. Vamos então começar com o conceito, né? O que seria então essa variação linguística? Variação linguística é uma expressão empregada para denominar como os indivíduos que compartilham a mesma língua, no caso a nossa língua aqui portuguesa, né, tem diferentes formas de utilizá-la. Então a variação linguística, ela vai indicar que existem várias formas de se falar, né, de se falar uma mesma língua, certo? Então essa língua, ela pode ser falada de diferentes formas, ok? Essa diversidade de escrita e fala decorre de fatores. Então, como que seriam esses fatores? Podem ser fatores geográficos, podem ser fatores socioculturais, podem ser fatores temporais ou contextuais, tá? E pode ser justificada pelo funcionamento cerebral dos usuários do idioma, bem como pelas interações entre eles, né? A importância das variações reside no fato de que elas são elementos históricos, formadores de identidade, tá? Sem falar que é como se fosse uma herança também, né? Que é passada aí de geração em geração, tá bom? Vamos então para o próximo slide, que diz o seguinte: no Brasil é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional, né? A linguagem regional indica o quê? Regiões, ou seja, dependendo da região, a língua portuguesa é falada de maneira diferente, certo? É o caso que nós vemos aqui, um caso clássico, né, do Chico Bento, lá da Turma da Mônica. Olha só como que ele fala. Ele e todos os coleguinhas, todos os amigos dele ali, aquelas pessoas que convivem com ele naquela mesma região. Eu é que não posso nem pensar nisso, quem me dera. Eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Tá vendo? Então olha a forma como ele fala. Nessa região aqui, provavelmente na zona rural, eles falam dessa forma, né? É como se fosse um dialeto mesmo diferente, né? É quase um dialeto diferente, né? Quase um dialeto, mas na verdade é só uma variação linguística, certo? Então agora nós vamos para os tipos, tá? Tipos e exemplos de variação linguística. A primeira variação que nós vamos encontrar é a variação geográfica, né? Ó, variação geográfica ou diatópica, tá? Esse outro nome que ele é mais difícil, mas você pode simplesmente falar variação geográfica. Está relacionada com o local, né? Geo vem de mundo ali, né? Ou seja, nós estamos falando então de região, certo? Então, de local, na verdade, né? Está relacionado com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e o português de Portugal, chamados de regionalismos, ok? Então, o exemplo que nós vamos ter, né, para vocês observarem, porque o mesmo português, né, ou seja, a língua portuguesa, ela já tem uma variação. Aqui no Brasil ela é falada de uma forma e em Portugal ela é falada de outra forma. Algumas pessoas que saem aqui do Brasil e vão para Portugal, às vezes têm até, inclusive, um pouco de dificuldade para compreender por conta dessa variação, tá bom? Então, aqui no português aqui do Brasil, né, esse objeto, ele é chamado de celular. Lá em Portugal é telemóvel. O ônibus, aqui nosso do Brasil, lá é chamado de autocarro. Olha que diferente, né? E o trem aqui do nosso Brasil, lá é chamado de comboio. Então, existe já uma variação aqui, é uma variação relacionada à região, né? Ou seja,
ela é regional, é uma variação geográfica ou uma variação regional, certo? Próxima variação, então, é a variação histórica, tá? O próprio nome fala ali, é relacionado ao tempo, né? Variação histórica ou diacrônica, certo? Ela ocorre com o desenvolvimento da história, né? Ou seja, com o passar do tempo. Tal como o português medieval, o português que era utilizado há muitos anos, e o português de hoje, né? Então, vocês vão ver que tem uma variação ali muito grande. E essa variação, ela acontece, ela se dá por conta dessa variação de tempo, certo? Então, vamos lá, exemplo. Veja que belos... Primeira coisa, se a gente for analisar, nós temos aqui um surfista, certo? Esse outro aqui me parece ser um surfista porque ele está com a prancha de surf, mas ele já é uma figura diferente, porque ele nem está com um traje apropriado, né? E olha só como que ele fala, ele parece ser um advogado, certo? Ele fala assim, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Se você observar, esse pegá-las-emos aqui, ó, pegá-las-emos, ela nem é utilizada mais. Ela era utilizada no português bem medieval, bem arcaico. Hoje em dia ninguém mais faz esse tipo de construção, certo? Pela dificuldade em falar, pela dificuldade em se compreender. Então você vê que as coisas vão mudando com o decorrer do tempo. Por exemplo, a gente pode observar também na questão das gírias, né? As gírias de antigamente, as gírias da época do meu pai, por exemplo, são diferentes da gíria de hoje. Então, por exemplo, menina antigamente, né? Se você visse uma menina bonita, era chamada de broto. Hoje não se fala mais broto, né? Hoje tem outros nomes por aí, né? Crush, gatinha, enfim, existem outras variações. Então, essa diferença, né, na linguagem, essa variação na linguagem, ela vai ser chamada de variação histórica ou diacrônica, tá? Então, é mais relacionado mesmo ao tempo, ao decorrer do tempo, certo? Próxima variação, próximo tipo, é a variação social, né? Então, vamos lá, variação social ou diastrática, né? É difícil de falar, diastrática. Variação social é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico, né? Ou seja, um orador lá de um tribunal e um morador de rua. Então você vai ver que as classes sociais aqui, elas são diferentes, elas são bem diferentes, né? Elas são opostas, né? Você vê que um orador jurídico, ele vai ter um tipo de vocabulário, ele vai utilizar certas palavras que muitas vezes um orador de rua não utilizará, ok? Exemplo desse tipo de variação são os socioletos, tá? Então, olha só o exemplo que nós temos aqui, né? O rapazinho o senhor lá vai ao médico e o médico fala: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor! E quanto tempo eu tenho de vida? Aí o doutor: não se preocupe, é só um furúnculo. Então, o que a gente observa aqui? Que o médico, ele utilizou aqui, ó, ele utilizou no vocabulário dele, na hora que ele foi tentar falar com o vocabulário que ele está acostumado ali no meio dos médicos, né? Nos profissionais, aquele vocabulário que ele aprendeu na universidade, né? Enfim. E aí, o que acontece? A pessoa que está ali para ser atendida, ela não teve a mesma formação. Ela não pertence a esse grupo dos médicos, então ela não compreende, ela acha que ela está, né, por conta daquelas palavras, com um problema muito grave, que ela vai morrer, enfim. E aí, então, o médico finalmente resolve colocar em um vocabulário comum, em um vocabulário que as pessoas conseguiriam, popular, né, que qualquer pessoa conseguiria entender, certo? Então, a variação social é dessa forma. Ela acontece... Assim como, por exemplo, se nós pegarmos ali
surfistas, né? Os surfistas, eles têm as gírias, eles têm um vocabulário próprio deles, ou aquelas pessoas que andam de moto, né? Aqueles que têm ali aquele grupo que sai, né, nas caravanas, enfim. Eles têm palavras e vocabulários que são próprios deles, né? Se eles, de repente, forem para um meio de médicos, ou se eles forem no meio de advogados, provavelmente eles não entenderão, os advogados e os médicos não entenderão as palavras que vão ser utilizadas por esses surfistas ou por esses motoqueiros, tá? Então, isso daí se dá por essa variação social, certo? A última variação que nós temos é a variação situacional, tá? A variação situacional ou diafásica, como que ela se dá? Ela ocorre de acordo com o contexto, tá? De acordo com a situação, de acordo com o contexto. Por exemplo, situações formais e informais, né? As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Então, as gírias, elas são utilizadas por um grupo social, certo? E elas se dão mais de forma informal, né? Elas se dão de uma maneira informal. A formal, você vai ver que está mais relacionada ao quê? Digamos, a lugares que precisam de que a linguagem seja mais formal. Por exemplo, num tribunal. No tribunal, você não pode chegar para o juiz e começar a falar umas gírias e falar, você tá bom, beleza? Não tem como, certo? Por quê? Porque ali é um ambiente formal, né? Inclusive até as próprias vestimentas, né? As roupas também são formais. Então, como as roupas são formais, o vocabulário também deve ser formal, mesmo que você não seja uma pessoa da área jurídica, você não seja um advogado, ali você vai ter que utilizar uma linguagem mais formal, certo? Aqui a gente tem um exemplo, inclusive, aqui do grupo, né, das pessoas que falam Libras, né, ou seja, até quem mexe com, quem fala a linguagem, né, de sinais, também tem gírias, né, igual levar um cano, aqui está explicando como que é que se faz, né, para falar, levar um cano na língua de sinais, em Libras, ok? Então, são essas 4 aí, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre linguagem formal e linguagem informal, tá? Quanto aos níveis da fala, tá? Então, tem os tipos de variação e tem os níveis da fala. Então, quando eu tô falando em níveis da fala, né, nós podemos considerar 2 padrões de linguagem, que vai ser a linguagem formal e a linguagem informal, certo? Certamente, quando falamos com pessoas próximas, né, ou seja, quando você fala com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão ou com seu amigo, você vai utilizar o quê? Uma linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem ali que é espontânea, que você pode falar assim, cê tá tudo bem? E aí, beleza? Tal, você pode utilizar o quê? Uma coisa mais espontânea, mais dinâmica, certo? Essa linguagem, ela é tida como linguagem informal, certo? Informal, ou seja, que não é formal, que não necessita da formalidade, porque você está lidando com pessoas do dia a dia. No entanto, de acordo com o contexto no qual estamos inseridos, né, ou seja, o lugar onde nós estamos inseridos, nós devemos seguir as regras e as normas que são impostas pela gramática. Seja quando elaboramos um texto, ou seja, na linguagem escrita, ou organizamos nossa fala numa palestra, né, uma linguagem oral. Por exemplo, se a professora pede para você fazer uma redação é um artigo de opinião. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um artigo de opinião, ele é um texto mais formal, certo? Ele é um texto formal. Se ele é um texto formal, você não pode utilizar uma linguagem informal, você não pode utilizar ali a linguagem que você utiliza quando você está conversando com um amigo seu pela internet. Não tem como. O que acontece? Você precisa também de uma linguagem formal, certo? Então, na hora que você for escrever, você vai ter que utilizar aquele português corretinho, sem gírias, sem abreviações, que muitas vezes nós temos na oralidade, né? Então,
nós precisamos estar atentos a isso, tá? Com relação a quando nós devemos utilizar a linguagem formal e a quando nós devemos utilizar a informal. Em ambos os casos, utilizaremos a linguagem formal que está de acordo com as normas gramaticais. Observe que as variações linguísticas são expressas geralmente nos discursos orais, tá? Quando produzimos, então, aquelas variações linguísticas lá que nós vimos, vocês vão ver que elas estão mais ligadas à oralidade, certo? Agora, quando produzimos um texto escrito, tá? Seja qual for o lugar do Brasil, nós temos que seguir as regras, as mesmas regras que são as regras da língua portuguesa, certo? Quando nós estivermos falando de texto escrito. Tudo bem? Então, esse material você pode visualizar e encontrar mais sobre isso nesse site, tá bom? E eu quero que fique bem claro que não existe uma linguagem ou uma variação correta. Ah, essa é correta, essa é errada. A linguagem informal ela é errada. Não, depende do contexto, depende onde você se encontra. Se você se encontrar em um tribunal de justiça, você tem que utilizar ali uma linguagem adequada, uma linguagem formal. Se você está no meio dos seus amigos, você não vai também utilizar uma linguagem formal no meio dos seus amigos, senão você vai virar piada. Ou seja, então o importante é você ter coerência e saber utilizar a linguagem correta, a linguagem adequada para a situação em que você está inserido, ok? Eu espero que vocês possam ter compreendido um pouquinho mais sobre a variação linguística, tá? É uma matéria muito importante e até a próxima!